Você está ao vivo, beleza. Pode deixar a Sânia aí. Pode voltar bem muito. Pode voltar, pode voltar. Pronto, vai lá, senta lá pra ver como é que tá. Cedro e eu entrou. Já? Eu posso ir acenando pra quem tá entrando? Pode. Você pode falando também, se você quiser. Estamos complementando. Cedro, Cristiane Marinho, Lesca, Priscila Dantas. Eita, que entra um monte de gente. Estamos com problema pra carregar esse vídeo. Tem que mostrar. Gente, vocês estão aparecendo, você sabe, né? Não. Tá falando? Sim. Não. Cedro e eu. Tá bonito o pastor. E a pastora? A pastora tá mais linda ainda. Meu, bota sem áudio. Por que Não tem como não. Por que o de Sânia não tá entrando? Não sei. Etienne, só entrei pra ver vocês. Ah, mas pode ficar se quiser. 12 pessoas online. Não tem problema. Olá pessoal, estamos apenas testando a conexão para ver se está tudo ok, tá? E se vocês estiverem nos ouvindo, pode dar um ok aí também. Enquanto a gente se prepara, nós iniciaremos pontualmente às 18 horas. Vamos esperar o pessoal entrar. A gente começar a falar. Sério, derruba o Instagram, derruba geral. O meu Derruba, tá- isso, derruba. Gente, olha pra cá isso aí pra fazer meu videozinho. Peraí, Não, reinicia o teu. Ah, Agora sim. deu certo. Olha pra cá. Oi? Deixa aqui. Eu vou deixar sem tirar o volume. Tira total, tira total. Isso. O áudio tá ok. Eita. Ok, enquanto o pessoal está entrando, vamos dar alguns avisos práticos a respeito desse nosso curso, tá? Já para ir atualizando todos que estão nos assistindo. Primeiramente eu queria agradecer demais a participação de vocês e dizer que é uma honra para a gente poder compartilhar um pouco desse curso que a gente já fez algumas vezes, não foi? Foi. Começamos em Goiânia. Sim. Depois fizemos aqui em João Pessoa, Anápolis. Cooperamos já também com algumas partes do curso em Morrinhos, lá em Goiás. E foi uma experiência marcante para muitos casais e por isso que é uma oportunidade de poder também compartilhar com muitas pessoas, tá? Agora é algo novo, né? Algo que está sendo transmitido. A gente nunca fez dessa forma, então pra gente é algo novo. E eu queria dizer a vocês que nós vamos aos poucos Tudo bem. aprender também com tudo isso. Eu acho que a primeira coisa importante que nós precisamos falar é que, por estar compartilhando isso com vocês, em nada nos torna modelos, exemplos, nada disso. O que nós vamos compartilhar com vocês é algo que nós estamos aprendendo também e que de certa forma a gente tem experimentado pela misericórdia de Deus. Amém. E só recordando, o nosso curso ele vai ter 3 etapas, né? A primeira etapa diz respeito ao relacionamento conjugal e nós vamos falar muito sobre relacionamento, sobre lidar com problemas e também vamos falar sobre relacionamento sexual. A primeira etapa tem como objetivo fortalecer a relação marido e mulher. A segunda etapa é a etapa onde nós trabalhamos a construção das bases familiares. E nós vamos falar de muitos aspectos que envolvem a família e de como construir um fundamento sólido para que a nossa família seja uma família adequada, uma família de acordo com o plano de Deus. E por fim, nós vamos falar novamente sobre o casal. Por quê? Porque a história de um casamento, ele começa casal, família e termina como casal novamente. Porque depois que os filhos vão embora, o casal fica sozinho de novo. A gente já está meio nessa história, né? E é importante que o casal mantenha um ambiente de amor, carinho, para que quando os filhos possam ir, eles possam se manter como um casal feliz, que se ama, que serve a Deus e que coopera um com o outro, né? Bem, vamos então nos apresentar primeiro. Para quem não nos conhece, já são 18 horas, estamos no nosso horário e podemos começar aos poucos, tá? Vou começar me apresentando para quem não me conhece. Meu nome é Germano,
Eu sou servo de Deus há mais de 25 anos e servir a Jesus Cristo foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Casado com Sânia Mara há mais de 22 anos. Né? Isso, temos 2 filhas, Débora de 19 anos e Isabel de 16. Pois é, e a nossa história ela foi pautada pelo que nós aprendemos através da palavra de Deus na vida da igreja. Ao longo da nossa história, muitos casais, né, muitas famílias puderam nos ensinar e puderam nos dar exemplos reais que nos ajudaram a, como casal, poder edificar uma família adequada. Antes de começar, eu queria só fazer uma reflexão rápida, né? Nós estamos todos confinados em casa e vamos nos manter assim até a segunda ordem. Estamos também naquela corrente forte de oração para que esses dias sejam abreviados e que a gente possa voltar ao nosso normal. Mas esses dias, eles são um sinal de Deus para nós. Deus quer mostrar para nós como está a nossa casa. E eu espero que eu e você possamos aproveitar esses dias para que a gente possa perceber o que está inadequado em nosso lar e nós possamos trabalhar para que a nossa casa possa voltar a ser da forma como Deus espera que ela seja, tá? Então vamos orar. Amém. Senhor Jesus, nós te louvamos por esse momento, nós te louvamos por essa oportunidade Amém. de poder compartilhar um pouco do que o Senhor planejou para a vida matrimonial. Sim. Compartilhar um pouco da forma como o Senhor nos criou como homem e mulher e trazer luz a essa experiência para que nós possamos ser ajudados, trabalhados e transformados. Amém. Estamos aqui como casal, Senhor, pedindo a Tua luz, a Tua direção e pedindo que o Senhor possa nos ajudar a ser úteis a Ti, para que a nossa casa seja uma casa cheia de amor, cheia de carinho, mas também cheia do reino de Deus. Amém. Que o Senhor possa também abençoar cada casal que está nos assistindo nessa tarde, nessa noite, e possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Bem, como eu falei, nós vamos fazer uma maratona durante 10 dias. Então hoje, começando hoje, serão 10 dias, 10 encontros, onde nós vamos falar dos 10 passos para um relacionamento abençoado. E nós queremos desafiar você a dar cada passo junto conosco, tá bom? Foi falado no vídeo de apresentação, que está postado no Instagram, que no material que nós enviamos material para todos os casais que se inscreveram, tá? Até o último minuto, nós já enviamos o material no seu e-mail. E nesse material, no anexo, na parte final do material, tem 2 questionários, que é o questionário da linguagem do amor. É muito importante que você faça esse questionário. Então, após concluir essa mensagem de hoje, você já tem uma tarefa de casa para fazer. Você vai fazer o questionário, o homem, o questionário masculino, a mulher, o questionário feminino, e vocês vão identificar qual é a linguagem do amor de vocês. E com o aprendizado dessa comunhão que a gente vai ter agora, vocês vão saber o que fazer com isso. Muito mais do que entender, o nosso sentimento é que vocês possam levar para a prática tudo que nós vamos falar nessa tarde, porque isso vai fazer toda a diferença na nossa vida, tá bom? Bem, o tema de hoje é As linguagens do amor. as linguagens do amor. E por que nós vamos falar de linguagens? Amor como linguagens. Primeira coisa importante que a gente precisa entender é que Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Aqui diz, Deus é amor. Então, se Deus é amor, Deus nos criou para que nós pudéssemos ser cheios disso, cheios de amor. E ao criar o homem, Deus, ele colocou uma necessidade básica dentro desse homem. É uma necessidade emocional, é a necessidade de ser amado. Da mesma forma como eu preciso comer, como eu preciso dormir, eu tenho uma carência emocional que é de ser amado. E todas as pessoas, quando elas se sentem amadas, elas se sentem plenas, elas se sentem fortalecidas e elas se sentem preparadas para lidar com as dificuldades do dia a dia. Pessoas amadas, mesmo em meio a dificuldades, elas são mais fortes. E outro ponto importante é que a palavra amor é a palavra mais importante em todas as línguas. Por isso, é tão importante a gente entender como amar. Eu queria
passar agora para o primeiro slide. Já foi. É porque demora mais. Tá, o slide que tem em 1 João 4:8, ok? É desse slide que nós estamos falando. Nós agora vamos passar para o slide seguinte, tá? O que amamos? Essa é uma pergunta importante, porque embora a palavra amor seja a palavra mais importante em todas as línguas, nós ainda utilizamos essa palavra amor de forma muito frágil. Então é muito fácil para uma mulher dizer que ama sapatos, é muito fácil para um homem dizer que ama tecnologia, e o conceito de amor muitas vezes é colocado com objetos, com coisas, ou até mesmo usado de forma errada. Para um homem que, por exemplo, está se relacionando fora do seu casamento, ele pode chamar isso de amor, mas para nós que somos cristãos isso é adultério. Sim. Para pais que fazem todos os gostos de seu filho, isso pode ser chamado por esses pais de amor. Para nós é inconsequência. Então eu preciso entender que amor é muito mais do que simplesmente aquilo que eu gosto. Amor é algo que vem de Deus. E nós somos criados para nos sentir amados. E onde está esse amor? Nesse próximo slide que nós vamos ver agora, ele mostra justamente o desenho de como nós somos. Você está vendo aí, né? Eu já coloquei. A emoção, a vontade e a mente. E no centro, o espírito humano. Quem nós somos? Nós somos a nossa alma, o nosso psique. Nós somos o que nós pensamos, o que nós sentimos e o que nós queremos. E onde está o fator amor em nossa alma? Está em nossa emoção. É nela que nós somos estimulados no amor. E é por isso que é tão importante ter uma emoção saudável. E uma das formas de construir uma emoção saudável é fazendo com que as pessoas se sintam amadas. Eu queria ler para vocês Marcos capítulo 25, versículos do 1 ao 4, diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com as suas lâmpadas. A lâmpada diz respeito ao espírito humano. Provérbios capítulo 20, versículo 27 fala isso claramente. E a vasilha diz respeito à nossa alma. Esse contexto mostra que o mesmo conteúdo que havia na lâmpada, azeite, ele precisava também haver na vasilha, na alma. Mostrando que quando eu permito que o azeite que está no meu espírito, ele flua para a minha alma, eu posso amar como Deus ama. E aí onde está o grande ponto. Nós, como seres humanos, somos completamente limitados. Nosso amor é limitado, nossa paciência é limitada, nossas características são limitadas. Mas quando eu permito que Deus trabalhe em minha vida e me encha com o amor que provém dele, o meu amor se torna ilimitado. Um homem de elevada competência, de elevada sabedoria, de características elevadas, ele pode até dizer que perdoaria 7 vezes. Um homem, segundo Deus, ele perdoa 70 vezes 7. Essa é a diferença entre alguém que se enche do amor que provém de Deus e de alguém que anda através do seu próprio amor. Próximo slide. Aqui nós vamos entender, né, que o amor, ele fala conosco como um idioma. Ou seja, eu muitas vezes falo no meu idioma amor. E é por isso que muitas vezes tem casais que não se entendem. Mesmo você fazendo tudo o que você acha que seria certo pelo outro, o outro ainda não se sente amado. E por que isso acontece? Porque o amor, ele é entendido como uma língua. E a minha tendência é falar sempre na minha língua. Quando, na verdade, para fazer com que o outro se sinta amado, eu tenho que falar na língua dessa outra pessoa. Vamos dizer que Sânia, com essa cara dela, ela é uma chinesa. E eu, com essa minha carinha, eu sou um inglês. Tá meio longe, mas tá bom. E
embora eu tente me comunicar com ela, quanto mais eu falo em inglês com ela, menos ela entende. E quanto mais ela tente falar em japonês comigo, em chinês comigo, menos eu entendo. Então, o que nós precisamos fazer? Aprender a falar a língua do outro. Muito bom. Eu preciso aprender a falar a língua do outro. E quando eu falo na língua do outro, é nesse momento que eu faço o outro se sentir amado. Então esse é o primeiro ponto importante que a gente precisa entender. Vamos passar para o próximo slide. Eu queria que você desse uma olhadinha com carinho nesse slide. E eu queria saber se alguém pode escrever aí no texto o que é que está escrito nessas palavras. Alguém aí está entendendo? Ninguém está entendendo? Eu pensei que alguém entendeu o que é que está escrito aí. Mas ó, aqui nós temos 5 línguas diferentes falando a mesma coisa. Árabe, chinês, hebraico, grego e russo. Essas 4 palavras que estão escritas, essas 5 palavras que estão escritas em línguas diferentes, na verdade é uma palavra só. Aqui é a palavra amor. Então, como é importante eu falar na linguagem certa? Próximo slide, ele traz agora um dado importante. Nós chamaremos esse reservatório que existe dentro de todo ser humano, esse reservatório emocional, de tanque do amor. Sim. E quanto mais eu estiver com o meu tanque de amor cheio, quanto mais eu estiver me sentindo amado, mais eu vou viver saudável emocionalmente. E para que Deus nos uniu como marido e mulher? Deus me uniu a Sânia para que eu faça com que ela se sinta amada. Sânia se casou comigo para fazer com que eu me sinta amado. E qual é o problema de muitos casais? É que eles casam para viver de forma egoísta, onde cada um busca seu próprio interesse, onde cada um acha que o outro tem que ser ou tem que fazer aquilo, quando na verdade o casamento precisa ser uma entrega. Cristo, para se unir à igreja, ele não cobrou nada dela, ele se deu por ela. É um sacrifício de amor. Um sacrifício de amor. Você se entregar por amor ao outro, você agradar ao outro, você viver em função da necessidade do outro, para que o outro se sinta amado e da mesma forma o outro vai fazer isso por você. Então essa troca é uma troca de amor. Amém. E é essa troca que provoca mudanças tremendas na relação. Todos nós somos enganados muitas vezes pela nossa mente ou pelos artifícios do inimigo para pensar que, se eu fizer, ele vai continuar do mesmo jeito, ou se eu fizer, nada vai mudar. Mas entenda uma coisa, nenhum de nós é capaz de mudar o outro. Na verdade, nós não somos capazes nem de mudar nós mesmos. Quantas coisas nós já tentamos mudar em nós e não conseguimos? Quantas promessas nós já fizemos de não fazer mais isso ou aquilo e falhamos? E por que isso acontece? Isso acontece porque nós somos incapazes de mudar qualquer coisa. Então, o que é que eu preciso aprender? Eu preciso aprender que a primeira função minha como marido, a primeira função sua como esposa, é encher o tanque do seu cônjuge de amor. Quando eu faço isso, eu abro todas as portas para que tudo na relação aconteça. Muitas vezes nós não temos comunhão no lado espiritual porque o tanque do amor está vazio. Muitas vezes nós não temos comunhão na questão sexual porque o nosso tanque do amor está vazio. Então é importante a gente entender que essa porta humana, mas necessária, precisa ser trabalhada em nossa relação. No próximo slide, a gente fala agora um pouquinho sobre as consequências de um reservatório vazio. Da mesma forma como nós falamos que todos nós temos uma forte necessidade de nos sentir amados, e quando nós nos sentimos amados, nós somos fortalecidos, encorajados. O contrário também é verdadeiro. Quando nós não estamos nos sentindo amados, quando nós não estamos plenos na nossa experiência de amor, nós nos sentimos tristes, desolados, sozinhos, desanimados. E são essas circunstâncias que muitas vezes fazem com que a gente acabe desanimando na nossa relação. Por isso que é tão importante cada cônjuge assumir o seu papel. O meu papel como marido é falar a língua da minha esposa e encher o tanque dela de amor. O papel de Sânia como esposa é falar a sua linguagem e encher o seu tanque de amor. Quando o casal pratica isso, ele simplesmente faz com que o amor dentro de casa
possa fluir de forma plena. Próximo slide, nós vemos que todos nós temos essa grande necessidade de ser amado. E isso é visto desde a nossa infância até a nossa velhice. Então, como isso é uma necessidade básica, é algo que precisa ser trabalhado com muita atenção por parte do casal. Próximo slide. E aí, eu queria trazer um ponto muito importante, principalmente para aqueles que são jovens e que casaram há pouco tempo. Em toda relação existe o fator paixão. E os estudiosos mais antigos, eles mostram que a paixão ela é um fenômeno que durava em torno de 2 anos aproximadamente. Embora, para muitas pessoas, nesse mundo moderno que nós vivemos, o que acontece? Esse tempo tem sido abreviado. E qual é o problema que acontece com os apaixonados? É que os apaixonados, eles são cegos. Eles não percebem as coisas ao seu redor. Uma pessoa apaixonada, ela é incapaz de ouvir conselhos dos outros. Ela é incapaz de ver os defeitos da pessoa que está apaixonada. E aí, muitas vezes, depois que passa o período da paixão, quando essa pessoa começa a perceber todos os defeitos e tudo aquilo que as outras pessoas diziam e ele não queria ver, ou não via mesmo porque o apaixonado é cego, ele começa a ter uma sensação de que foi traído e enganado. E é por causa disso que muitas relações acabam se desfazendo. Só que toda relação ela passa pelo período da paixão. Agora, nós precisamos entender que a paixão ela não é algo que está dentro do seu poder de escolha. Ela é algo involuntário. Agora, amar, diferente da paixão, ela está dentro do seu poder de escolha. E é algo que você vai fazer se você quiser. Então, quando a paixão passar, se faz necessário decidir amar. E amar é uma escolha pessoal e intransferível. Eu tenho que escolher amar minha esposa todos os dias. E quando eu tomo essa escolha de amá-la todos os dias, de cuidar dela todos os dias, de fazer o melhor por ela todos os dias, isso faz com que o nosso tanque do amor esteja cada vez mais cheio. Como marido, eu não devo cobrar nada dela, mas eu devo buscar encher o tanque dela de amor todos os dias. Como esposa, ela não deveria, nem deve cobrar nada de mim, mas ela deve encher o meu tanque de amor. Quando os dois praticam isso, cada um assumindo o seu papel, realmente o ambiente de amor se torna um ambiente maravilhoso. E o que é o amor? Né? O amor, ele é algo que provém do ato de vontade. Eu queria ler o slide aqui com vocês agora, diz assim, ó. Ele requer disciplina, pois reconhece a necessidade do crescimento pessoal. Precisamos ser amados por alguém que nos escolheu amar, que vê em nós algo digno de ser amado. Então, eu estou aqui, casado com Sânia há 22 anos, porque eu quero estar casado com ela e porque eu quero amá-la todos os dias. Eu queria que você que está agora do lado do seu cônjuge, você possa olhar para ele e dizer assim, eu estou do seu lado porque eu quero estar com você e eu quero te amar todos os dias. Fale isso para o seu cônjuge todos os dias e tome essa decisão e essa escolha todos os dias. Eu decidi amá-lo todos os dias, que o amor tem que ser uma conquista diária, né? O amor é uma ação que tem que ser feita diariamente. É um sentimento que você tem que sentir e o outro sentir que é amado diariamente. Amém. Muito bom. E agora nós chegamos nas linguagens do amor, Como né? sentir esse amor? Como é que eu posso fazer com que o tanque de amor do meu cônjuge encha, né? Esse aqui é o grande segredo. Esse estudo que chegou a essas 5 linguagens, ela foi desenvolvida por um servo de Deus, que também é psicólogo, e que ele identificou que as pessoas entendem amor de formas diferentes. Ou seja, atitudes amáveis não são percebidas por determinados tipos de pessoas como amáveis, porque para elas amor não é aquilo. Então, o grande desafio foi, como entender amor? Como entender como é que aquela pessoa se sente amada? E ao avaliar os perfis comportamentais das pessoas, esse servo de Deus,
ele chegou à conclusão que existem basicamente 5 linguagens de amor. E embora todos nós tenhamos essas 5 linguagens, todos nós tenhamos elas, uma ou duas, elas geralmente são mais prevalecentes em nossa experiência. Ou seja, são as mais importantes, são as que têm mais peso na nossa experiência. E quando eu identifico qual é a linguagem de amor do meu cônjuge, e eu exercito essa linguagem com ela ou com ele, eu vou fazer com que ele se sinta mais amado. E aí, como falamos ainda agora, amar é uma decisão pessoal e é uma escolha. E se você aprender a exercitar a linguagem de amor do seu cônjuge, você vai fazer com que ele se sinta mais amado. Vamos entrar agora nas 5 linguagens, né? A primeira chama-se palavras de afirmação, a segunda, tempo de qualidade, a terceira, presentes, a quarta, atos de serviço, a quinta, toque físico. Vamos agora falar 2 versículos importantes para balizar palavras de afirmação. Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Presta atenção. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Próximo versículo, Sânia. Provérbios 12, 25. A ansiedade do coração abate o homem, mas a boa palavra o alegra. Então aqui nesses versículos nós podemos ver que a palavra ela pode matar ou dar vida. E a palavra pode abater ou alegrar. Para uma pessoa que tem palavras de afirmação como linguagem, e aí eu vou dar uma dica muito boa para as irmãs, a maioria dos homens tem essa linguagem como linguagem do amor. O que ele precisa sentir? Ele precisa se sentir valorizado. Um homem que tem palavras de afirmação como linguagem, quando ele se sente reconhecido e valorizado, ele se sente amado, ele se sente encorajado, ele se sente fortalecido. Já experimentou fazer um bom elogio, um bom reconhecimento ao seu marido, quando ele faz algo que realmente é legal? Bem, vamos dar a sequência aqui. Forma de expressar, né, esse amor. Aqui tem algumas frases no slide, eu vou ler para vocês, tá? Você ficou muito elegante com esse terno. Você ficou ótima com esse vestido. Ninguém faz esse prato melhor do que você. Muito obrigado por pagar mais um dia de faxineira nesta semana. Quero que saiba que estou realmente grato. Então, as palavras de afirmação não são palavras de bajulação. Primeira coisa importante que a gente precisa entender, tá? O objetivo dessas palavras é falar a verdade, mas reconhecendo, mas elogiando. Valorizando, né, a pessoa. Valorizando a pessoa. Isso. E isso daí, para quem tem essa linguagem, faz toda a diferença. No slide seguinte, nós podemos ver que elogios são motivadores. E eu me lembro que a primeira vez que a gente falou essa mensagem, eu perguntei à plateia se Jesus Cristo elogiava as pessoas, e a maioria das pessoas achou que não. Mas nós vemos em várias situações o Senhor Jesus elogiando as pessoas, reconhecendo quem elas eram. E isso faz toda a diferença. Ele reconheceu que Natanael era um verdadeiro israelita em quem não havia dolo. Ele disse que nem em Israel tinha encontrado um homem com tanta fé como aquele centurião. Sim. Então isso mostra que o elogio, quando é verdadeiro, sincero e provém do coração, ele motiva as pessoas, ele faz a diferença na vida das pessoas. Então o objetivo do amor é fazer com que você alcance o bem-estar daquela pessoa, fazer com que ela se sinta amado. 1 Coríntios 13:5 diz: o amor não busca seus próprios interesses. Então, o que é que eu estou fazendo quando eu reconheço o meu marido, quando eu elogio, quando eu trago palavras de afirmação ao meu cônjuge? Eu estou simplesmente falando a verdade, para que ele se sinta amado, motivado e encorajado. Seguindo, dentro das palavras de afirmação, nós podemos lembrar das palavras encorajadoras. E aqui eu queria contar uma história que eu nunca esqueço. Havia um irmão que ele não era muito de estudar, não gostava muito de estudar. E esse irmão, ele resistia em querer estudar, até porque achava que trabalhar era mais importante, sustentar a casa era mais importante. Mas sua esposa sempre mostrava para ele, o encorajava, de que ele podia ir além, de que ele podia fazer mais. E à medida que essa esposa encorajava essa pessoa, ele foi
dando passos para estudar, para se desenvolver, para ser uma pessoa melhor, e por sabedoria da sua esposa, essa pessoa que não gostava de estudar, que não queria fazer nada diferente, ele pôde não somente se desenvolver, mas se tornar um bom profissional e se desenvolver. Então, aí onde está o grande ponto. Você pode fazer a diferença na vida do seu cônjuge com palavras encorajadoras, fazendo com que ela possa buscar desenvolvimento, dizendo que pode ser que ninguém acredite nela, mas você acredita nela. A mesma coisa acontece com nossos filhos. Quantos pais muitas vezes falam palavras de desencorajamento? Às vezes o filho está triste, desanimado, não, eu não consigo aprender, eu sou burro. E aí o pai fala, é burro mesmo? Nunca faça isso. Quando o seu filho estiver assim, você vai sentar, vai abraçá-lo, vai dizer, não meu filho, você é inteligente, você sabe, você pode, você vai alcançar, Deus vai te abençoar. Essas palavras encorajadoras fazem toda a diferença na vida de quem está ao nosso lado. Precisamos exercitar, parar de criticar, parar de reprovar e começar a encorajar, a motivar outras pessoas. Porque como a gente leu em Provérbios, a palavra tem a função de abençoar. Então a gente deve parar de amaldiçoar e começar a abençoar, e bendizer, encorajar, porque a força está na nossa boca. Amém. Amém. Continuando, também temos palavras gentis. E aqui eu quero tocar num ponto de extrema importância. Eu acho que em várias mensagens para casais que eu já ouvi do irmão Ezra e do irmão Miguel, eles tocam muito nesse ponto. Como é feio um casal que não usa palavras gentis um com o outro. Um casal que não sabe dizer um obrigado, um por favor, né? E que reconhece o que o outro faz. Isso faz toda a diferença. Palavras gentis curam. Palavras gentis são verdadeiros bálsamos na relação. E é por isso que é importante a gente aprender, quando a gente conversa com o outro, utilizar palavras agradáveis. Às vezes eu vejo pessoas que utilizam palavras agradáveis com as pessoas no trabalho, no seu ambiente de fora, mas em casa só sobram palavras desagradáveis, palavras rudes, né? Palavras que desencorajam. Então, nós precisamos aprender a usar esse tipo de palavra no nosso relacionamento. Nós precisamos aprender a pedir perdão. Nós precisamos aprender a reconhecer as nossas falhas e aprender a pedir ajuda. Isso faz toda a diferença quando marido e mulher conversam um com o outro, tá? E isso ajuda os nossos filhos a aprender a ser educados em sua forma de falar também. Dando sequência, ainda temos também palavras humildes, palavras que reconhecem quem nós somos e a nossa verdadeira condição. Essa questão ela trabalha muito a gente aprender a reconhecer o outro, a tirar as exigências, as cobranças. Quantas vezes nós somos aqueles que estão cobrando e exigindo do outro, quando na verdade nós precisamos aprender a pedir e a fazer com que o outro escolha fazer. Um dos grandes erros que a gente comete é fazer coerção na relação. Querer oprimir o outro a fazer ou ser aquilo que eu quero. Isso não faz com que o amor se desenvolva na relação. O amor é um fruto da escolha. E quando eu aprendo a não obrigar, mas eu aprendo a ser humilde na minha relação com meu cônjuge, eu dou a ele a opção de me amar ou não. Mas eu quero amá-lo, independente da atitude que ele vai tomar. Quando nós tomamos essa escolha, nós, aos poucos, fazemos com que o outro ceda. Queridos irmãos, eu me lembro muito, um dos testemunhos mais fortes que eu já vi até hoje, foi de uma amada irmã que ela orava há muito tempo pelo marido. O marido dela não buscava Deus, pelo contrário, saía nas noites, bebia, chegava embriagado em casa, mas ela nunca desistiu dele, ela nunca falou mal dele, ela nunca o criticou. Pelo contrário, ela orava por ele. E um dia, de madrugada, ela estava desesperada porque o marido não tinha chegado. E ela dobrou os joelhos para orar. E enquanto ela orava, ela foi se desesperando e ela começou a orar em alta voz, sozinha em casa.
E ela orava pedindo: Senhor, vai aonde meu marido está. Senhor, não veja o que ele está fazendo, mas o abençoe, o proteja. Não permita que nenhum mal lhe aconteça. E enquanto ela orava, chorando, desesperada, o marido dela já tinha chegado em casa, embriagado, e escutou toda a oração dela. Naquela noite, ele se entregou a Jesus. Olha a atitude de uma pessoa que aprendeu a confiar em Deus. E mesmo sabendo que o cônjuge estava fazendo coisas erradas, ela ainda orava para que Deus o protegesse e o alcançasse. Essa é a atitude de alguém que decidiu amar. Talvez você esteja dizendo assim: mas isso é muito difícil, isso é impossível para nós. Mas é possível para Deus. Nessa era da ansiedade, das coisas prontas, ou nós aprendemos a confiar em Deus, ou nós não vamos prosseguir. Dando sequência, nós agora chegamos na segunda linguagem do amor, que é a linguagem muito comum entre as mulheres, né, Sânia? É, tempo de qualidade. E esse versículo fala o quê? Eu rogo ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14,16. Tempo de qualidade. Você pode pensar, o que é isso? Ah, eu estar junto com a minha família, por exemplo, eu estar em casa com a minha família já é um tempo de qualidade. Não. Porque muitas pessoas acham que o fato de estar presente fisicamente já significa tempo de qualidade, que não é. Para a pessoa que tem como linguagem tempo de qualidade, a grande necessidade dela é fazer algo que ela gosta acompanhada pela outra pessoa. Então, se sua esposa ou seu marido tem como linguagem do amor tempo de qualidade, o que ele sempre vai querer é fazer algo que ele gosta e ele quer que você participe disso, né? Se para a mulher, por exemplo, é importante fazer uma caminhada no parque, para que você faça com que esse tempo de qualidade seja útil com ela, você tem que ir fazer a caminhada com ela e dar atenção para ela e se entregar completamente a ela nesse período. O fato de estar ao lado dela assistindo uma televisão não significa tempo de qualidade. Mas o fato de se entregar para que a pessoa que tem essa linguagem faça o que ela gosta de fazer, acompanhada por você. E aí, isso faz toda a diferença. O que é que clama dentro da pessoa que tem essa linguagem? Preciso me sentir acompanhado. Quando essa pessoa se sente acompanhada naquilo que é importante para ela, ela se sente amada. E aí, já que estamos falando da segunda linguagem, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Como é que eu posso aprender onde é que está a linguagem do meu cônjuge? Quando eu passo a olhar para as reclamações dele. Uma mulher, por exemplo, que tem tempo de qualidade como linguagem, ela sempre vai dizer assim para o marido: mas você nunca tem tempo para mim. Já viu algum caso desse? Pois é. Um homem que tem palavras de afirmação como linguagem, ele vai dizer para a mulher: mas você nunca me reconhece. Então é aí que nós entendemos onde é que está a linguagem do amor do outro. Fica a dica. Fica a dica, né? Dando sequência aqui, então, a primeira pergunta que nós precisamos entender é: se você acha que o mais importante da sua vida é trabalhar muito, é se dedicar, é gastar muito tempo buscando ganhar dinheiro, para fazer com que a sua casa tenha do bom e do melhor, para que você possa dar a melhor escola para o seu filho, para que você possa fazer as compras que a sua esposa sonha, você é um enganado. O mais importante para as pessoas não é o que você pode proporcionar para elas. O mais importante para as pessoas é você. E Deus sabe tanto disso que Ele disse que Ele nos daria a Ele mesmo como nosso Consolador para estar para sempre conosco. Porque o que nós precisamos não é o que Jesus Cristo pode proporcionar, mas é o que Ele é. E Ele está conosco todos os dias. O que eu e você precisamos aprender é a nos doar para o nosso cônjuge. E se ele tem tempo de qualidade como linguagem, mais ainda. Por isso que é importante identificar, para que eu possa desenvolver um tempo de qualidade juntos, para que a gente possa viver próximos e fazer as coisas juntos, e mais, para que nós possamos ter conversas de qualidade, para que a gente possa conversar sobre o que importa para o outro. Não é? Aí, o cara tem uma mulher que é vegetariana, e ele querendo agradar ela, leva ela para uma churrascaria. O que você acha?
Não, mas eu fiz isso para lhe agradar. Vamos sair para jantar fora. Vamos sair para jantar fora. Vamos comemorar. Aí vai pra churrascaria. Mas não foi para fazer o gosto dela, né? Aham. O dele. Então Exatamente. não agradou ela. Então a desculpa é que eu estou fazendo algo que você queria, sair, mas eu não estou atendendo aquilo que a pessoa realmente gosta. Então por isso que é importante eu prestar atenção no que o meu cônjuge dá valor. E entenda uma coisa, todas as vezes que eu quiser encher o tanque do meu cônjuge de amor, eu vou ter que negar a mim mesmo. Na relação, isso é real demais. Se existe um lugar onde eu vou aprender a negar a mim mesmo, é na relação conjugal, na vida de casal, né? Dando sequência, eu preciso também, para as pessoas que têm essa linguagem, ter 2 mega ouvidos para dar atenção a elas. Pessoa que tem tempo de qualidade como língua, ela tem uma necessidade básica de ser ouvida. Quando ela quer falar, ela quer ser ouvida. Por isso, aprenda a, quando estiver na frente do seu cônjuge, se ele tem essa linguagem, desligar tudo que você está fazendo e colocar seu cérebro, seu coração, sua atenção no seu cônjuge. E aí eu quero chamar a atenção para um aprendizado humano, mas extremamente importante. Você sabia que a linguagem verbal, aquilo que eu falo, só representa 7% do nosso processo de comunicação? 93% do nosso processo de comunicação é a linguagem não verbal? Ou seja, é o que eu gesticulo, é o meu tom de voz, é a forma como eu falo. Por que é que muitas vezes a gente está falando as coisas para o nosso cônjuge e ele está negando aquilo que a gente está querendo dizer? Porque a gente está falando com o áudio, mas o nosso corpo inteiro está dizendo outra coisa. E quando a gente convive com outra pessoa, a gente geralmente conhece muito bem o outro. E é por isso que é importante, quando eu me comunico com meu cônjuge, eu dar total atenção a ela. Conversas do tipo, eu estou trabalhando no computador e eu digo, não, vai falando que eu estou ouvindo. Isso não existe. Eu preciso parar tudo e dar atenção. Se for com meus filhos, eu preciso parar tudo, descer até a altura onde ele está, olhar nos olhos e dar atenção. Isso faz com que você se conecte com a outra pessoa. E é essa conexão que faz a diferença na nossa relação. Dando sequência, João 3,16 e 1 João 3,16 são 2 versículos maravilhosos. Agora nós entramos na terceira linguagem, que diz respeito a presentes. Presentes? Pois é. Muitos pensam que essa é a linguagem principal das mulheres, que gostam de ganhar presentes. É mesmo? Mas não é. Mas não é. E presentes não é simplesmente você comprar e dar presente toda hora. Mas o que é que clama no coração de uma pessoa que tem essa linguagem? Ela quer se sentir lembrada. E a mínima coisa que você traz para ela, desde uma flor até um pequeno chocolate, quando você chega, já faz com que ela se sinta lembrada, e essa sensação faz com que ela se sinta amada. Presentear é uma expressão de amor. E assim, é uma expressão de amor desde a antiguidade. Todas as pessoas no passado, principalmente em relacionamento de reis e pessoas importantes, levar presente significava que aquela pessoa ela tinha valor. O próprio Jesus, ao nascer, ele foi recebido pelos magos e os magos levaram presentes para Jesus. Então isso mostra que presentear denota valor, importância. E para a pessoa que tem essa linguagem, fazer isso, praticar isso, faz toda a diferença na vida dessa pessoa. Pessoas que têm essa linguagem, normalmente, quando você chega de algum lugar, ou você passou um dia longe, ou fez uma viagem, ela faz assim, não trouxe nada para mim? Você nem lembrou de mim? Você nem lembrou de mim? Trouxe nadinha. Parece engraçado, mas é como se fosse assim, poxa, se você tivesse trazido um chiclete para mim, você teria dado um sinal de que você lembrou de mim nesse tempo que você passou distante. Tá? Então essa atitude acompanha o ato de presentear. Deus, ele foi aquele que nos presenteou. João 3,16, como nós falamos, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O maior presente do universo foi Jesus Cristo que foi dado a nós. E para essas pessoas que têm essa linguagem, elas precisam também se sentir lembradas. Então, um presente é algo que você pode segurar nas mãos, é algo que significa ele ou ela pensou em mim, lembrou de mim.
O objeto em si não é o mais importante. O mais importante é a lembrança. E aí eu quero tocar em alguns pontos práticos. Se seu cônjuge tem essa linguagem do amor, ou seja, presentes, e você é uma pessoa humilde, uma pessoa de pouca condição financeira, não importa o que você vai trazer para ela, tá? Qualquer coisa que você traz para essa pessoa vai ter muito valor. Agora, se você é uma pessoa que tem uma boa condição financeira e você só traz coisas sem valor financeiro para o seu cônjuge, talvez você esteja dando um mau sinal para ela. O importante é que nós possamos aprender a lembrar do nosso cônjuge de acordo com as nossas posses. Isso faz toda a diferença, tá? E um presente é um símbolo visual do amor, é o pensamento concretizado. Por isso, não espere datas especiais. Eu me lembro de um casal que a gente cuidou deles há um tempo atrás, e a linguagem da mulher era presentes. E ela sempre comprava alguma coisa para o marido dela. E o marido dela, a linguagem dele era palavras de afirmação, então para ele tanto faz, tanto fez receber aquele presente. E ela ficava chateada, porque ela trazia as coisas para ele e ele jogava lá no canto e deixava para lá. Até o dia que nós sentamos, conversamos, e ela entendeu que ela precisava, na verdade, falar na linguagem dele. E ele entendeu que ele precisava lembrar mais dela. À medida que eles começaram a praticar isso, a relação deles começou a mudar. Não pense que isso que nós estamos tendo comunhão hoje à noite é uma brincadeira, é algo sério. Nós somos seres humanos e nós precisamos aprender a lidar com o nosso cônjuge. E aí, sobre ainda essa questão de presentes, lembrar que além do que você pode proporcionar, a sua presença também é extremamente importante. E você, além de presentear a pessoa que você pensa, tá bom? Então, cuide bem de dar atenção nisso daí, tá? A presença física muitas vezes é um símbolo de amor, principalmente para aquelas pessoas que perderam entes queridos. Chegamos agora à quarta linguagem do amor, e essa é muito boa para me falar, porque é a linguagem da minha coisa linda que está aqui do meu lado, né? Já descobri minha linguagem. Não, pois é, dedurei. E por que essa linguagem é uma linguagem também que a gente precisa dar muita atenção? Porque as pessoas que têm essa linguagem, elas dizem assim: eu preciso me sentir cuidado. Todas as vezes que eu me sinto cuidado ou cuidada, eu me sinto amado. E isso faz toda a diferença, tá? Eu queria que agora a Sânia lesse pra gente João 13, versículos 4 e 5. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugando-lhes com a toalha com a que estava cingido. João 13, 4 a 5. Isso mostra que o Senhor também serviu, né, os seus discípulos. Foi um ato de amor do Senhor com os seus discípulos. Exatamente. E servir também é uma forma de demonstrar amor, né? Seguindo aqui, então, os serviços eles podem ser de várias maneiras. Um dos versículos bíblicos que a gente mais usa nas comunhões de casal, e a gente ainda vai usar em mensagens posteriores, é 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Lá diz para os maridos que eles precisam viver a vida comum do lar. E o que é viver a vida comum do lar? É ajudar a sua esposa nas coisas práticas do dia a dia. Quando eu cuido disso no meu dia a dia, eu crio um ambiente de amor, principalmente quando o meu cônjuge é alguém que tem essa linguagem. Então, atos de serviço, procurar agradar realizando coisas que ela aprecia, fazendo uma boa refeição, ajudando a lavar os pratos quando a cozinha está muito suja. Com os filhos, principalmente porque hoje nós temos tanto maridos como mulheres trabalhando. E essa jornada que nós temos muitas vezes sobrecarrega a mulher quando chega em casa. E é muito importante que eu possa aprender a ser parceiro dentro do meu lar. E olha que Pedro falou isso há 2000 anos atrás, mostrando que nós como maridos também precisamos viver essa vida comum do lar, tá? E aí, inúmeras coisas que nós podemos fazer, como preparar uma boa refeição, pôr a mesa, lavar a louça, limpar o pente, tirar os cabelos da pia, trocar a fralda do bebê, e todas essas coisas que nós podemos fazer. Se a linguagem do nosso cônjuge for serviços, vai fazê-lo se sentir
amado. Tá? E Jesus deu o exemplo. Ele lavou os pés dos discípulos. Por isso é necessário pensar, planejar e executar. Ou seja, eu preciso aprender a não somente fazer quando der vontade, mas eu preciso me planejar. E nessa questão é super importante. Porque uma vez que eu não falo a minha língua, eu não falo a língua do meu cônjuge, eu vou aprender a falar essa língua. E quem fala uma língua estrangeira sabe muito bem que nas situações do automático, a gente normalmente usa a nossa língua natural. E se eu estou aprendendo a falar a linguagem do meu cônjuge, eu preciso aprender a automaticamente virar a chave, me planejando, para que eu possa falar na linguagem dele ou dela e eu possa fazê-lo se sentir amado. Gálatas 5,13 diz: sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Então, quando nós aprendemos a servir uns aos outros, nós aprendemos a fazer os outros se sentirem amados. Então, os pedidos direcionam o amor. Por isso que no lugar de cobranças, eu preciso fazer pedidos. E eu preciso dar sempre ao outro o direito de escolher se ele quer fazer ou não. Porque, na verdade, quando nós amamos, nós fazemos voluntariamente. Nós não fazemos obrigados. Você já percebeu que Jesus não foi obrigado a ir à cruz? Ele disse que a minha vida eu dou. Ele entregou-se porque ele quis. Esse é um ato de amor. Quando nós nos entregamos ao nosso cônjuge, nós estamos amando o nosso cônjuge. Louvado seja o Senhor. E dando sequência, né? Cada um de nós decide diariamente amar ou não. Essa é uma escolha que nós fazemos. E eu espero que todos os dias nós possamos fazer essa escolha. Tá? Chegamos agora na última linguagem, que é... Toque físico. E o que é toque físico, Sânia? É sexo? Não só isso. Pois é. Muitas pessoas, quando olham esse tópico, eles pensam que, toque físico, então é sexo. Então, se a linguagem do meu cônjuge é toque físico, o que ele quer é sexo. Não necessariamente, tá? Mas andar de mão dada, beijar, abraçar, tudo isso envolve toque físico. O que a pessoa que tem essa linguagem precisa é sentir-se tocado. Principalmente nos momentos em que ela não está bem. Um abraço, uma mão no ombro faz toda a diferença para essa pessoa. Eu vou contar uma outra experiência de um casal maravilhoso que foi muito engraçada a experiência deles. Ele é chinês, né, descendente de chinês. E ela é dessas brasileiras bem, né, que a gente conhece. E a linguagem dela é toque físico. E ele, assim, os chineses em geral, eles não são muito de toque, né? A cultura oriental é uma cultura mais... E ela é aquela de abraçar, de beijar, queria estar agarrada todo tempo com ele, e ele meio, né? E quando ele entendeu essa questão, aos poucos ele foi trabalhando isso, né? Hoje ele é um chinês carinhoso. Olha que coisa linda. Ele é um chinês carinhoso. Então é isso. Depois que eu entendo a linguagem do outro, eu passo a falar na linguagem do outro, isso faz com que eu faça o outro se sentir amado, né? Então, a relação sexual é só um dos itens que envolvem o toque físico. Então, por isso, eu preciso fazer com que meu cônjuge se sinta amado por muito mais coisas além disso. O que ele gosta é o tato, tá bom? E tenha cuidado, para que você não possa exagerar também no tato e ferir o seu cônjuge. Nós precisamos ser equilibrados nisso. O corpo foi feito para o toque, nunca para o abuso. Que nós possamos ter clareza sobre isso, tá? E não confunda, os homens tendem a achar que toque físico é sua linguagem, e não é. Na maioria das vezes, a linguagem do homem não é essa linguagem. Por isso, não confunda o desejo sexual masculino com toque físico. São coisas diferentes, tá? E outra coisa importante, pense no que é mais importante para você. Converse com seu cônjuge, descubra qual é a primeira linguagem dele e busque fazer o melhor para que ele ou ela se sinta amado. Quando nós fazemos isso, quando nós tomamos essa atitude, a nossa casa se torna um ninho de amor, um lugar onde o tanque está cheio e pode transbordar um para o outro. Para finalizar, eu queria fazer uma conclusão, queria pedir que Sânia lesse os tópicos da conclusão para a gente encerrar a nossa live de hoje. Amém. Amar é uma escolha. Amar não apaga o passado, mas altera o futuro. O amor não oferece resposta para tudo,
mas cria um clima de segurança. Lutamos por autovalorização e significado, e nosso lar não pode ser um campo de batalha, mas sim um porto seguro. O amor faz milagres e a iniciativa deve ser sempre nossa. Aprenda a primeira linguagem do seu cônjuge e use-a. Todos os dias. O que eu queria pedir do fundo do meu coração na conclusão dessa live é que você possa tomar uma decisão nessa noite de amar o seu cônjuge, de falar a linguagem dele e de fazer com que ele se sinta amado. Essa é a nossa função como filhos de Deus. O que é o Evangelho? O Evangelho é fazer com que uma pessoa se sinta amada por Jesus Cristo. O lugar onde o Evangelho primeiro precisa ser real é na minha e na sua casa, no meu e no seu casamento. Que nós possamos fazer das nossas casas ambientes cheios do amor de Deus, para que os nossos cônjuges sejam as pessoas mais felizes dessa terra. Eu ainda queria concluir orando. Amém. E dizer para você que essa live ficará na nossa conta para que alguém possa assistir depois, caso queira, tá? Durante 24 horas. Vamos orar? Queria que você pegasse na mão do seu cônjuge para nós podermos orar juntos agora, tá? Amém. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é aquele que nos ama. Amém. E hoje nós somos plenos porque o Senhor nos amou primeiro. Amém. E nós nos sentimos verdadeiramente amados. Amém. Senhor, nós queremos aprender contigo Sim. a ser aqueles que amam o nosso cônjuge, que falam a linguagem deles, que fazem com que eles se sintam verdadeiramente amados, Amém. para que tudo que é real na palavra de Deus Amém. seja real na nossa relação. Sim, Senhor. Nos abençoe, Amém. nos dê graça, Amém. nos faça praticar essa palavra Sim. e nos faça, Senhor, viver ambientes adequados dentro dos nossos lares. Amém. Nós pedimos também a Tua bênção para que nos próximos dias nós ainda possamos ser ajudados Amém. por Tua palavra, Amém. em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe Até e amanhã. que você possa realmente levar essa palavra para o seu viver e para a sua prática. Amém. Até amanhã. Até amanhã.